Eles disseram para vocês um monte de coisa, eles escreveram aí algumas coisas a meu respeito nesse folder. Algumas são verdade, sim, outras são um pouco de exagero, que na verdade eu sou mesmo uma mulher de teatro, e é como uma mulher de teatro que eu venho falar com vocês hoje. Sou sim professora, sou sim doutora, sou essas coisas todas, porque a sociedade cobra e exige da gente. Eu não me arrependo de ter feito o percurso que fiz, mas eu acho que eu vim falar para gente de teatro, ou gente que eu espero que venha ser gente de teatro, como eu sou há quase 40 anos. Eu estou muito contente, porque de repente eu estou vendo aqui, vou mostrar um pouquinho do que é o Teatro Soleil e do que é estar em Jacareí, a Dutra passando aqui do ladinho da gente, né? O que eu saí de Salvador para vir aqui falar para vocês de uma companhia de teatro que é francesa, que com certeza muitos de vocês não conhecem, e o que essa companhia tem de tão especial que me tirou do meu país, que me levou para ficar 6 anos na França, estudando esse modelo de produção que é em tudo tão diferente e ao mesmo tempo tão parecido com o que todos vocês vivem em cada um dos lugares em que vocês habitam. Porque gente de teatro é sempre a mesma coisa. É muito engraçado, mas gente de teatro a gente se reconhece. Vocês vão chegar no interior da França e vocês vão olhar e dizer assim, aquele ali faz teatro. Tem uma coisa que une a gente faz parte de uma família, ainda que essa família às vezes não seja tão unida quanto a gente gostaria que fosse. Então eu vou dizer para vocês, olha, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia há pouco mais de 4 anos. Acabei o probatório ano passado, uma felicidade sem fim, foi quase uma ameaça para eles eu ter acabado o probatório. Então, acabei, aí você pode botar as manguinhas de fora, embora eu já tenha colocado as minhas assim que cheguei, né? E aí, mas eu falei assim, por que você foi para a Bahia? Né? O que tira você do Largo do Aroche, onde eu morava em São Paulo, e que me leva para a Bahia depois de eu ter passado minha vida como filha de barrageiro, daí eu ter vindo de Ilha Solteira. Então quem sabe, quem é de Ilha Solteira, eu estou muito emocionada de saber que eu estou falando para um grupo de teatro de Ilha Solteira, onde eu comecei a fazer teatro na minha infância. Né? Então, para vocês verem que a gente, mesmo quando sai de Ilha Solteira, pode parar no Quartier Latin e estudar na Sorbonne. Tá? Não tenham dúvida disso. Se o caminho foi esse, tracem e sigam, porque eu vim de mais longe ainda. Eu vim de Belém do Pará com escala em Ilha Solteira e cheguei no Quartier Latin em Paris. Então dá pra gente trabalhar. E aí durante muitos e muitos anos eu comecei a fazer teatro em Ilha Solteira como produtora em 1969 e 1970, mas aí fui para o Rio estudar, fiz faculdade de jornalismo, tinha que inventar uma faculdade para fazer, porque meus pais não iam pagar para eu estudar teatro. Eu não sei os pais de vocês, mas os meus não queriam pagar para eu estudar teatro. Pagavam para eu estudar qualquer coisa menos teatro. Então tá, vou estudar jornalismo e faço de conta que posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E obviamente eu fui logo fazer teatro. E durante muitos anos eu produzi, durante 17 anos eu fui produtora de uma das maiores atrizes desse Brasil, que se chama Bibi Ferreira. E tudo o que eu aprendi, tudo o que eu me fiz enquanto profissional, eu fiz na companhia da Bibi, né? Embora eu tenha começado na companhia de uma outra grande atriz, que é a Maria Della Costa, e sendo cria do Sandro Poloni, que foi o primeiro grande produtor de teatro nesse país. Produtor no sentido de produtor, que eu vou explicar ao longo da nossa conversa para vocês. Mas um dia eu cansei de fazer viagem, cansei de viajar a 55 cidades com um espetáculo e cansei de ver que fazer teatro estava ficando muito difícil nesse país. E aí eu disse assim, eu não quero chegar aos 50 anos, hoje eu tenho 55, eu não quero chegar aos 50 anos fazendo só teatro, fazendo só produção. Eu quero ser professora, eu quero dividir com a nova geração aquilo que eu aprendi fazendo sozinha e formar uma nova geração, não de atores produtores, não de atores gestores, mas de atores que tenham condição de ser protagonistas da sua história e não coadjuvantes. E hoje em dia, quem não se autoproduz não trabalha. Quem não tem a noção da produção não pode ensinar a produzir e não pode produzir. Se ficar em casa esperando o telefone tocar, achando que vai assinar um contrato com a Globo, muda de profissão. Então, eu disse assim, quero ir para a universidade.
Aí muito pretensiosa, porque as pessoas acham que ser pretensioso é um defeito, mas não, hein? Na medida certa é uma qualidade. Eu bati na porta da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo com o meu diploma de jornalista do Rio de Janeiro. Disse, eu gostaria de dar aula aqui. Ainda um sorrisinho assim, meio sarcástico. Você é carioca? Eu disse, não, sou do Pará, mas eu estudei no Rio. E quer dar aula aqui na USP? Eu disse, quero. Aí ele disse assim, com esse diploma. Era um diploma de graduação. Eu disse, não serve? Ela disse assim, não, para dar aula aqui você tem que ser pelo menos doutor. Eu disse, eu volto. Voltei. Voltei. Isso era 1999. Eu voltei em 2008. Eu entrei na sala de aula pela primeira vez na minha vida, dando aula na Escola de Comunicações e Artes, num mestrado e doutorado em artes cênicas. Eu comecei minha carreira de professor, onde muitos terminam. Mas eu fiz, eles disseram que não precisava ter um diploma de doutorado. Eu fiz logo 2 mestrados, um doutorado e um pós-doutorado, aí voltei. Aí disse assim, agora se não é por falta de diploma que eu não vou dar aula aqui nessa jossa, assim, entendeu? Então eu vou dar aula aqui. E fiquei 2 anos lá, e eles dizendo, vamos abrir um concurso. Eu criei a disciplina, isso eu me orgulho, a disciplina de produção teatral no Departamento de Artes Cênicas da USP. Por que eu queria uma disciplina de produção teatral? Porque muita gente, os cursos em que existe a disciplina de produção, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Bahia, são as 2 primeiras universidades onde se criou a graduação de produção. Mas se chama produção cultural e não produção teatral. Não é a mesma coisa. Produzir evento é uma coisa, produzir teatro é outra coisa completamente diferente. Para produzir teatro eu quero gente que saiba quem é mulher, quem é Shakespeare e saiba particularmente fazer a diferença entre o Teatro Soleil e o Cirque Soleil. Então eu quero gente de teatro. E aí eu quero formar então na escola de teatro. Aí fiquei 2 anos lá na USP, aquela coisa, vai ter concurso, aí não tinha concurso, aí nisso apareceu o concurso na Universidade Federal da Bahia. E o intitulado do concurso era um professor com habilitação em produção e administração teatral. Eles fizeram o concurso para mim. Eu não conhecia ninguém lá, então não podia ter sido feito para mim, mas eu já me senti, para mim. Me inscrevi, candidata única. Candidata única. Sim, porque eles estavam exigindo uma titulação de doutorado para um produtor, o que é uma coisa muito, muito rara, né? Aí eu me inscrevi, aí o vexame é duplo, né? Se você é candidata única e não passa, você fica mal. O resto da sua vida com uma pessoa que fez um concurso e não passou, né? Quando você é seu próprio adversário nessa hora. Então, aí eu fui, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Eu devia ter esperado a USP abrir concurso, pelo menos na USP eu já conhecia todo mundo, mas aí troquei o Largo do Arocho pelo Porto da Barra. Não é desagradável, embora eu sinta muita falta das coisas aqui, porque a vida lá é mais complicada, mas ao mesmo tempo eu me sinto mais útil, porque os meninos da Bahia têm muito mais dificuldades do que os meninos do interior de São Paulo ou de São Paulo capital. Vocês moram num outro Brasil, vocês moram no outro Brasil? Não, vocês moram num outro país, né? A realidade de Norte e Nordeste nesse Brasil ainda é muito difícil. Então, quando eu me lembro do nível dos meus alunos na Universidade de São Paulo, e eu vejo o nível dos meus alunos na Universidade Federal da Bahia, onde 50% dos nossos alunos entram através das cotas sociais e das cotas raciais, então é uma necessidade desesperada que eles têm de formação, de inclusão social, e que é muito importante. Então eu me sinto mais útil lá. Na USP tem gente talvez mais competente, mais qualificada, mais tudo do que eu, e tem muita gente já com meio caminho andado para conseguir fazer alguma coisa. Lá na UFBA, então, é a minha luta no dia a dia. E eu faço exatamente a mesma coisa que eu tento hoje fazer aqui. Encaminhar esses meninos para que eles sejam donos da sua vida. E isso fazendo o quê? Fazendo teatro. Pode parecer uma coisa estranha, né? Querer que você fazer, você vai ganhar a sua vida fazendo teatro. Eu ganho a minha vida desde os 17 anos de idade fazendo teatro. Hoje ensinando a produzir teatro, mas sempre através do teatro. Então, quando alguém vier dizer para vocês que é difícil, que é complicado, que vocês vão ter um caminho longo a percorrer, que a coisa não é assim tão simples, não duvidem, não pensem que as pessoas estão dizendo isso por mal, mas façam de tudo para provar o contrário, porque é possível. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, que se resume a um quarto-sala no Largo do Arocho, mas foi comprado com o dinheiro que eu ganhei em teatro. Tá? E a possibilidade de transitar pelo mundo também foi o teatro que me deu. Porque se eu conheço o Brasil de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, eu realmente conheço fazendo turnê de teatro, viajando com o mesmo espetáculo por 55 cidades ao longo de 5 anos.
Então, isso é possível. Agora, se vocês pensarem só, não sei São Paulo, mas, por exemplo, só na Bahia, são 417 municípios, dos quais 99% nunca viu teatro na vida. Se os meus alunos, que na Universidade Federal da Bahia têm entre 17 e 23 anos, investirem 10 anos da vida deles, dos 23 aos 33 anos, para formar plateias nesses 417 municípios baianos, eles jamais sairão de lá. Eles vão ter criado plateia para os outros 20 e 30 anos de profissão que eles vão ter. A mesma coisa vão fazer vocês aqui, que vir para São Paulo capital. Para quê? Está entulhado de gente já. Ser rabo de escorpião, não, ser rabo de elefante é melhor ser cabeça de escorpião. Fica na sua cidade, sabe? Fica na sua cidade, assume a Secretaria de Cultura, assume a Secretaria de Educação, mostra que é possível formar, mostra que é possível trabalhar e tenham ambição. Tenham a ambição de usar o teatro. Eu vou mostrar um pouquinho do que o teatro pode fazer com a gente. Tem uma frase que a Ariane Mnuchin diz em determinados momentos, tem umas frases que Peter Brook repete de uma outra maneira, que vários outros diretores e formadores de teatro dizem com bastante frequência: o teatro não pode mudar o mundo, mas o teatro pode mudar a cabeça de pessoas que podem mudar o mundo. Cada noite, numa sala de teatro, tem uma pessoa que está indo pela primeira vez e outra que talvez esteja indo ao teatro pela última vez. Vocês já podem imaginar o estrago que vocês podem fazer a partir do momento que vocês decidirem que teatro vocês querem fazer, para quem vocês querem fazer e que diálogo vocês vão estabelecer com o tempo presente. Tá? É com esse tempo de hoje que vocês precisam conversar e se comunicar com a plateia que está indo ver vocês. O que eu vou falar agora, como a gente vive num momento de muita intolerância religiosa, não me leve a mal se alguém aqui tem como religião, por exemplo, os evangélicos. Eu digo que, eu sempre ouvi a Bibi Ferreira me dizer que o melhor amigo do homem era o artista. Porque no final do dia, quando você chega na sua casa, é lendo um livro, ouvindo uma música, vendo uma novela, ou indo ao teatro, que você procura descansar, que você procura se reciclar. Então, que o maior amigo do homem é o artista. O artista, nos últimos anos, neste país, vem perdendo o seu espaço porque ele talvez não esteja sabendo dialogar com essa sociedade. E eu vejo que, de repente, a gente perde espaços que eram teatros e que viram igrejas evangélicas e que, ao invés de ouvir cantores, artistas, atores, músicos, a gente está ouvindo pastores demais e artistas de menos. Então, acho que cabe a gente, saber onde foi que a gente perdeu o bonde da história, onde foi que a gente deixou de se comunicar diretamente com o público, onde aquilo que os artistas brasileiros estão dizendo deixou de interessar o público, para que a gente possa retomar essa conversa e retomar uma caminhada. Tá? Então, vamos lá. Eu fui para a França, apaixonada pelo Teatro Soleil. O que é o Teatro du Soleil? Alguém aqui já ouviu falar do Teatro du Soleil? Não é do circo, do teatro. Bem, o Teatro du Soleil tem uma parte... Aliás, eu vou já dizer para vocês. O Cirque du Soleil se chama Cirque du Soleil em homenagem ao Teatro du Soleil. O Teatro Soleil nasce em 1964, 29 de maio de 1964, em Paris, França, criado por uma mulher chamada Ariane Mnuchin. Mnuchin, que é um nome de origem russa, o pai dela sendo um judeu russo fugido da Revolução Russa de 1917, quando ele se instalou na França. O que faz essa companhia ser uma companhia 50 anos depois, a mais viajada companhia de teatro da França, a mais estudada? Quando eu fiz a minha tese na França entre 2001 e 2007, tinham mais de 300 dissertações e teses de mestrado e de doutorado dedicadas ao Teatro Soleil. O que é isso? Por que essas pessoas, e do mundo inteiro, quando você chega no Soleil, hoje eles são cerca de 80 pessoas, de 35 nacionalidades, falando 28 línguas diferentes e tendo o francês como língua comum, porque é uma companhia francesa baseada em Paris. Tá? O que tem essa companhia de tão importante, o que tem essa companhia de mágico que a diferencia e que faz com que ela seja a única companhia não oficial, porque ela não é uma companhia governamental, ela é uma companhia independente e faz questão de se manter independente, ainda que subvencionada pelo Estado francês.
mas ela é a única trupe permanente da França, se a gente não levar em consideração a Comédie Française, que é o Teatro Nacional Francês, que existe há mais de 380 anos. Tá? Então, o que tinha nessa companhia? Quando eu ouvi falar dessa companhia, eu comecei a ficar muito interessada, porque eu dizia assim, peraí, eles não têm um produtor, não consta na ficha técnica deles um produtor. Eu disse assim, engraçado, eu quero estudar produção numa companhia que não tem produtor. Então, peraí, como é que a coisa funciona? Mas tem um administrador. Aí o que era mais interessante, eu disse assim, peraí, eles têm um salário igual, do porteiro à diretora, todos ganham o mesmo salário. Além deles terem um salário igual, eles dividem todos a mesma tarefa. Todos fazem todas as tarefas. Então, um dia... não existe a figura do primeiro ator, da primeira atriz. Isso não existe. Existe uma plaquinha quando você chega lá que diz assim, ao entrar no Teatro Soleil, pendure o ego no vestiário. Porque se o ego for grande demais, não vai durar muito tempo lá. A Riane diz que em 24 horas ela sabe quanto tempo uma pessoa vai ficar no Soleil ou se ela não vai ficar. E é imediato, as pessoas sabem exatamente quem chegou para ficar. Porque você tem que lavar banheiro, você tem que descascar cebola, você imagine que são 80 pessoas em média, entre 80 e 85 pessoas na companhia. Mas os agregados, tem sempre alguém pesquisando, como eu fiquei lá 5 anos e meio, os amigos dos amigos, não sei o quê. E mais o público, eles têm uma sala de espetáculo com 600 lugares. E é servido comida antes do espetáculo, no intervalo do espetáculo e depois. Então é preciso fazer comida para 800 pessoas em média por dia e alguém tem que cozinhar. Os atores, obviamente, os técnicos, todo mundo faz tudo. Né? Então tem a sua tarefa. Isso no Brasil, onde a gente é criado, né, por exemplo, assim que você chega num certo status na sua vida profissional, você já quer a camareira, você já quer um carro particular, você já quer não sei o quê, né? Nos grupos não, a coisa ainda não funciona assim. Mas as pessoas... E lá não, lá eles ganham o salário de um ator no Teatro Soleil. Hoje é um salário de 2.000 euros. 2.000 euros, a gente passa para reais por 7.000 reais. Parece que é muito, é salário de muito professor de Universidade Federal. Mas lá não é muito, é apenas 500 euros a mais do que o salário mínimo local. Agora, alguém imagina a Fernanda Montenegro ganhando 500 reais além do salário mínimo nacional? Pois é, a Minuschini é mais ou menos a Fernanda Montenegro de lá. E ela ganha exatamente isso. Então aí comecei a me interessar. Por que é que esta mulher, que poderia ganhar 500 mil dólares se ela quisesse para dirigir uma ópera no Metropolitan de Nova York, concorda em ganhar 2.000 euros por mês, há 50 anos ganhando esse salário um pouco acima do salário mínimo, para fazer teatro? Que teatro é esse que ela faz, que me seduz enquanto estética minuschiniana, enquanto trabalho artístico, mas que me seduz antes de tudo pela possibilidade de unir, depois de 50 anos, há 50 anos, pessoas do mundo inteiro em torno de um projeto que é dela. Que quem criou o Teatro Soleil nasce de um sonho dela. Então o maior talento que Minuschini tem para mim não é o de encenadora, é o de agregar em torno delas pessoas que possibilitem que ela faça esse trabalho. Que quem trabalha em grupo sabe da dificuldade de agregar e da dificuldade de administrar e de gerenciar egos, vaidades, disputas, administrar o ser humano. É muito mais fácil a gente lidar com edital de financiamento, é muito mais fácil lidar com contabilidade, é muito mais fácil coisas que parecem aparentemente difíceis, né, pra gente, e que na verdade é muito mais fácil do que lidar com o ser humano. Porque na hora que bate de frente, quantos grupos vocês veem que vivem crises e que não passam de 4, 5 anos, ou que não conseguem, ou quando você acha que eles estão se encaminhando, e que normalmente, repare, passem a observar isso, os grupos se desfazem muito mais facilmente depois de um sucesso do que de um fracasso. O fracasso une, porque ninguém quer assumir a culpa. E o sucesso dá asas. Então aí as pessoas vão embora. Na hora do fracasso ninguém quer assumir a responsabilidade, as pessoas somam um pouco. Então pare. A Riane me chamou a atenção quando eu comecei a estudar a história do Soleil. Exatamente os grandes momentos de crise da companhia foram os momentos seguidos aos grandes sucessos da companhia.
tá? Os egos se afloram. Então, o que tem de diferente? Ora, tem de diferente o fato deles terem nascido na França, isso já muda, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a França é o país que mais investe em cultura por habitante no mundo, tá? Isto é uma realidade que data ainda de Luís XIV, século XVI. Então, lá atrás, eles já estavam financiando a cultura, já existia um rei financiando a cultura, seja mulher, seja Racine, seja quem fosse na época, mas era um rei já financiando a cultura. Um Ministério da Cultura que é relativamente novo, se a gente pensar em termos de idade da França, o Ministério da Cultura que data de 1959. O nosso, no Brasil, data de 1985, é mais recente ainda, tá? Algumas semelhanças entre os dois ministérios, porque tanto lá quanto aqui, são ministérios em que os ministros não permanecem muito tempo. O tempo médio de permanência oscila entre 2 e 3 anos, o que significa não continuidade das políticas, mais especificamente no caso da gente. Lá, eles conseguiram fazer da cultura um negócio de Estado. Significa que existe o dirigismo cultural, como as pessoas às vezes me perguntam, mas no Brasil, se a gente tiver um Ministério da Cultura muito forte, se a gente tiver um ministério com dinheiro, são comissões que vão decidir isso, vão decidir aquilo, isso pode ser complicado, a gente vai ter uma política cultural de Estado. Sim, mas é para ter uma política cultural de Estado. Óbvio que num Estado democrático e de direito, isso não é ameaça nenhuma. Se a gente tivesse no tempo da União Soviética, no tempo da Cortina de Ferro, para vocês que são muito novos, isso talvez não queira dizer muita coisa, mas nesses tempos existia sim uma cultura de Estado, que o Estado criava aquilo para que aquilo representasse o que ele queria que dissesse. Era uma cultura, um teatro a serviço do Estado. Na França isso não existe, não tem a menor possibilidade. Até porque lá em 1789, no 14 de julho, quando eles começaram a cortar as cabeças do rei, inclusive, a liberdade de expressão passou a ser a coisa mais importante. Tá? Então, esse caminho de ter nascido na França, um país com essa trajetória, ajudou a vida deles. Isso não significa que eles não tenham problemas. O próprio Teatro Soleil, eu vou falar para vocês, esse ano de 2015 está fechado para balanço. O dinheiro da subvenção anual vai pagar as dívidas, está todo mundo no seguro-desemprego e eles voltam a criar o ano que vem. Ou seja, problema financeiro, todos nós em teatro teremos sempre. Aqui ou lá, com mais ou menos poder de compra, de subvenção, de apoio, vamos ter, tá? Agora, eles nascem em 1964, quando muita gente pensa que eles são frutos do movimento de 68. Em maio de 68, houve um movimento social e estudantil muito grande na França, que marca uma mudança nas universidades francesas, no ensino francês muito grande. A Riane é precursora desse movimento. Então é um movimento que nasce como uma sociedade cooperativa operária de produção. O nome deles é Sociedade Cooperativa Operária de Produção Teatro Soleil. Eles escolheram também o teatro que eles queriam fazer e o modelo de produção que eles iriam adotar. Numa sociedade cooperativa operária de produção, cada voz vale um voto e o lucro, se existe, é dividido em partes iguais por todos os membros do grupo. Quando o prejuízo existe, vale a mesma regra. Ou seja, muitas vezes, em vez de receber o salário integral, eles recebem a metade do salário porque eles têm que pagar dívidas da companhia ou porque o espetáculo que está sendo montado necessita disso. Tá? É uma escolha de vida. Antes de mais nada, fazer teatro de grupo, no caso do Soleil, é uma escolha de vida. Porque num mundo como o de hoje, onde a gente vai falar, ou vocês aqui devem ouvir isso o tempo inteiro, patrocínio, editais, isso é uma coisa que para a Riane não existe. Ela não aceita outro dinheiro que não o dinheiro do Estado francês. Tá? E quando eu falo Estado francês, eu falo da nação francesa, porque eles não são uma república federativa como a gente, então não é dividido por 27 estados como nós somos aqui. Lá é dividido por departamento, região, e quando a gente fala do Estado central, do Ministério da Cultura, da Presidência da República. Esse é o único dinheiro que ela aceita. Com a força do nome Teatro Soleil, hoje eles poderiam receber
dinheiro da L'Oréal de Paris, da Citroën, da Renault, da Peugeot, mas quando você abre um programa do Teatro Soleil, não tem uma marquinha de nada. É só... E você diz, eles são financiados a 100% pelo Estado francês? 30% do orçamento anual deles vem do teatro, do governo, do Ministério da Cultura diretamente. 70% vem da bilheteria. Vocês podem não acreditar, mas eu vivi muitos anos da bilheteria dos meus espetáculos. Você também fez teatro vivendo da bilheteria dos seus espetáculos. De um tempo para cá, de 1985 para cá, se começou com a doença que teatro não dá dinheiro, que teatro não dá bilheteria, que não sei o que parará, mas a gente vai chegar nesse ponto também. Então, como é que você diz, nossa, viver com 70% da bilheteria? O que faz com que eles tenham um teatro de 600 lugares e para que eles não tenham prejuízo, eles tenham que vender 660 ingressos por dia. Isso significa 10% além da lotação. São aqueles que estão sempre sentados nas escadarias do Soleil e a lista de espera e a fila de espera que existe em cada espetáculo para que se mantenha isso. Eles acabaram de tirar de cartaz, no dia 1º de março, uma montagem deslumbrante do Macbeth, do Shakespeare, porque a média de público era de 450 pessoas e eles estavam no vermelho. Tirar de cartaz um espetáculo com 450 pessoas num teatro de 600 lugares, porque está no vermelho, é impressionante se você parar para pensar que a gente está na França com uma companhia que é subvencionada a razão pelo menos de 1.800.000 euros, aproximadamente 5 milhões de reais por ano. Mas aí façam as contas, rapidinho. Você diz assim, vamos ganhar 5 milhões por ano, 5 milhões de reais por ano, mas você tem que pagar toda a despesa da sua sede, que não é um teatro como esse que a gente viu aqui, novinho, que é um galpão que foi recuperado, que era uma antiga fábrica de cartuchos do governo, do exército francês, que foi adaptado para um teatro. Então, que tem uma série de dificuldades e que tem um custo de manutenção caro. Onde eles são inquilinos, eles pagam um aluguel à Prefeitura de Paris. É um aluguel simbólico, mas existe uma despesa de aluguel. Tá? Você tem a produção dos espetáculos e você tem 80 pessoas que recebem salário os 12 meses do ano. Então você multiplica 80 por 2.000 euros, vê quanto é que dá por mês, acrescenta mais 40, 50 de encargos sociais, multiplica por 12, que é o número de meses do ano, e você descobriu que em 3 meses o dinheiro da subvenção acabou. Parece muito, mas não é. E lá tem uma coisa que desde o começo se decidiu, é que só se chega a algum lugar quando você faz teatro através da qualidade dos seus espetáculos. Então eles têm um tripé fundador da companhia. Público. Para Riane Minuchin é o único e verdadeiro mecenas porque ele se conquista. Então a gente tem que saber que público, para que público a gente quer trabalhar. Segundo, a importância de uma sede para qualquer grupo de teatro, uma sede que permita ensaios, que seja local de ensaios, que permita a realização de oficinas, que quando ela estiver vazia possa ser alugada, possa ser cedida para outras companhias, que possa permitir o único luxo que eles se dão, um espetáculo lá ensaiado entre 6 e 12 meses, dependendo da necessidade do processo criativo. Público, sede e a opção por trabalhar em grupo, porque é a única possibilidade de você ter uma pesquisa a longo prazo sendo desenvolvida, a eterna busca da estética de uma ética ou da ética de uma estética, como ela diz. Quando eles começam em 1964, obviamente eles não têm a subvenção que eles têm hoje. Porque quando eu falo do Teatro Soleil, você fala Teatro Soleil, mas Teatro Soleil é o Teatro Soleil. Mas o Teatro Soleil, quando começou, não era o Teatro Soleil. Era uma companhia como a companhia de qualquer um de nós aqui, que tinha uma diretora, talvez um tanto mais abusada do que pode ser um diretor com 19, 20 anos de idade. Se bem que com 19, 20 anos de idade somos todos normalmente muito abusados. Ou deveríamos, pelo menos. Então, quando você vê no começo deles, eu vejo, tem uma entrevista dela, se eu conseguir mostrar um pedacinho para vocês, em que ela agora, aos 70 e poucos anos, olha uma entrevista que ela deu aos 20 anos de idade.
E ela diz assim, nossa, que arrogância, que arrogância. É exatamente o que ela diz, porque é a arrogância natural da juventude. E foi essa arrogância que a levou lá. Agora, a arrogância com a certeza de fazer um teatro de qualidade. Porque você pleitear, porque eu quero ir para o teatro municipal da minha cidade, porque eu quero não sei o quê, porque eu já acho que eu tenho que começar por lá, não. Você vai galgando. Lá na escola de teatro, primeiro ano faz espetáculo de final de semestre na sala de aula. Segundo semestre na sala de aula. Terceiro semestre vai para a sala 5, quarto semestre para a sala 5, na formatura que vai para o palco do Martim Gonçalves. A melhor coisa para você ser chamado para o teatro municipal da sua cidade é você fazer espetáculos tão bons que seja impossível eles não te convidarem para se apresentar lá. Não é brigar para se apresentar lá, é mostrar que você pode se apresentar lá. Mostre o seu trabalho, né? Que isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, mostrar o trabalho. Antes de brigar para se apresentar no teatro municipal, mostre e diga ao que você veio para fazer para ter esse privilégio. Porque é galgar degraus. Então no Soleil foi mais ou menos assim. Quando você faz concessões, quando você vê, por exemplo, quando a companhia dela veio para o Brasil, eles reproduzem o teatro dela, que ela tem como outra característica o fato de não entrar num teatro. Por exemplo, essa sala de espetáculos que nós vimos aqui, ela jamais poderia ser usada pelo Teatro Soleil. O Soleil trabalha de acordo com o espetáculo, às vezes um palco com 40 metros por 40 metros, ou às vezes um palco duplo, com plateia dupla, naquilo que a gente chama de um espetáculo rio, correndo no meio, e tudo lá pode ser derrubado em função do próximo espetáculo. De onde vem esse dinheiro? Da bilheteria. Então você tem que ter espetáculos de qualidade e fazer um trabalho. Fidelizar público. Como é que você fideliza público em 1964? As trupes de teatro, na época, eram todas itinerantes. Ninguém tinha uma sede própria. Eles próprios passaram 6 anos em itinerância antes de encontrar a Cartucherie, onde eles se instalaram em agosto de 1970. Tá? Entre 64 e 70, eles rodam nos terrenos, nas quadras de basquete, nas casas de cultura da periferia de Paris, recebendo convite aqui e acolá, num circo, que ela transforma e usa só metade do circo, mas eles iam assim, marcando presença com a qualidade desses espetáculos. Até que em 1970 eles explodem para o mundo. E vejam vocês que eles explodem para o mundo fora da França. Aquela que seria a companhia de teatro mais importante da França na segunda metade do século XX, estreia seu primeiro sucesso em Milão, a convite do Piccolo Teatro de Milão, dirigido na época por um diretor chamado Georges Streller, que foi quem convidou a Riane para se apresentar com 1789, que é um espetáculo que divide águas no teatro francês no século XX. A gente divide o teatro na França no século XX em antes e depois do 1789, que é justamente o ano da Revolução Francesa. Então eles conquistam primeiro uma fama internacional para que depois eles venham a ser reconhecidos nacionalmente. Hoje sim, a maior companhia de teatro da França, depois da Comédie Française, que será sempre a primeira, porque está lá depois de 1683 e não tem como bater e não é para bater. Né? Então vocês têm uma companhia que consegue há 50 anos manter seus atores, manter seus espetáculos. Aqui a companhia que recebe o maior número de convites para se apresentar no exterior, na França, é o Teatro du Soleil. Eles estiveram no Brasil só 2 vezes. Em 2007 eles vieram com um espetáculo chamado Os Efêmeros, e em 2011 eles vieram com um espetáculo chamado Os Náufragos da Louca Esperança. Em 2007 se apresentaram só em São Paulo e Porto Alegre. Em 2011 já foram a São Paulo, Porto Alegre e Rio. Né? Eu agora tenho um sonho de, na próxima turnê, conseguir levá-los ao Nordeste, não à Bahia, que é difícil, mas talvez a Recife seja mais fácil, para que meus alunos tenham a oportunidade de encontrar essa companhia. Por essa coisa mágica que a gente tem no teatro, que eu não devo estar contando, de uma novidade para vocês, porque eu imagino que no grupo de vocês, todo mundo divide tarefa, estou errada? Todo mundo faz de tudo um pouco? Tem uns que têm mais vocação para produção, tem uns que têm mais vocação para o figurino, tem uns que tem mais... Cada um vai procurar onde pode trabalhar, onde pode colaborar
Então, eu não estou falando, isso não é diferente do que é lá. Quem é que aqui sabe exatamente que tipo de teatro quer fazer, que público quer atingir e em que área do teatro quer atuar? Você quer trabalhar com teatro empresa? Você quer trabalhar com teatro infantil? Você quer trabalhar com teatro musical? Você quer trabalhar com teatro brasileiro? Você quer trabalhar com que teatro? O que você quer dizer? O que você quer fazer com o teatro na sua vida? Como é que você vê? Qual é o teu engajamento com o teatro? O que você está disposto a fazer e o que você espera fazer com o teatro na sua vida? A partir do momento que você descobre isso, a coisa fica mais fácil. O grupo passa a ter uma identidade. Alguns grupos no Brasil conseguem viver razoavelmente bem e às vezes até muito bem de teatro. E olha que a gente vive num país sem tradição nas políticas públicas na área da cultura. Aliás, sem tradição alguma. A gente ainda está encaminhando, a gente ainda está engatinhando. Vem sendo esboçado e vem um governo que tenta avançar um pouquinho e o governo que vem em seguida que volta e você tenta e você faz. Por exemplo, vocês estão dentro de um projeto que tem 20 anos, né? Me falou o Aldo que o projeto de 18 anos. Isso é um projeto que já tem uma existência, que já tem uma história, mas é muito difícil você chegar a esse estágio, porque a gente tem sempre o que eu chamo de política de evento, política de governo e não política de Estado. O que é política de evento, o que é política de governo? Ah, então agora sou eu que estou no governo, então agora eu boto os meus amigos para fazer o teatro que eu gosto, a música que eu gosto. Na época que Gilberto Gil era ministro da Cultura, eu morava na França, e teve o Ano do Brasil na França, e nós chamávamos de o Ano da Bahia na França, porque todos os artistas que foram lá eram baianos. E aí uma coisa que a gente tem que ver, não existe, infelizmente, não existe o pluralismo cultural na democracia, porque a cultura será sempre feita por um grupo de pessoas e representará sempre um grupo. Então, por exemplo, hoje pode ser o grupo do Gil que está no Ministério, amanhã pode ser o grupo do Caetano, amanhã pode ser o grupo do Chico Buarque, amanhã pode ser o meu grupo, amanhã pode ser o grupo da Isabel, ou depois de amanhã pode ser o grupo do Sérgio. E cada um de nós, quando estiver lá, vai levar para o povo, ou para aquela noção de povo que a gente tem, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. Então não existe essa de pluralismo democrático na cultura, porque ela será sempre, o poder será sempre exercido por um determinado grupo de pessoas que vai querer. Quem é que me garante que no tempo de Molière e Racine, na época do Luís XIV, como eu falei, no século XVI, não tivessem autores que fossem melhores do que eles, mas eles foram subvencionados pelo rei. Então nós temos hoje notícia deles. Né? A gente não pode saber. Quantas pessoas, vocês acham que a cara do Brasil é Chico Buarque de Holanda ou Michel Teló? Todo mundo se mexeu, né? Mas é exatamente. Exatamente. Então são essas coisas que isso vai acontecer. Isso não tem como não acontecer. Agora a gente vai ter que... O que a gente vai fazer? Eu quero fazer teatro. Tem uma companhia de teatro aqui em São Paulo chamada Trupe Sinhazósima. Eles resolveram que o teatro deles se faz dentro de um ônibus. Ora, quem vai fazer teatro dentro de um ônibus tem capacidade para 25 ou 30 pessoas. Vai viver da bilheteria? Não. Impossível. Para esse tipo de teatro, para esse tipo de opção, a gente deve ter outra alternativa que não a bilheteria. Agora, esse teatro deve existir, mas com certeza deve existir. Aliás, o mercado, que todo mundo tem, não gosto de arte com mercado, não, o mercado é muito bom, eu gosto de comprar meu perfume, eu gosto de comprar meu cigarro, eu gosto de comprar minhas coisas, dinheiro no bolso é a melhor coisa que existe. Eu sempre digo, a minha parte eu prefiro em dinheiro, que eu decido o que eu faço. Não, tem que parar com essa história de que teatro não é para ganhar dinheiro. Não, teatro é para ganhar dinheiro sim, porque a sua conta de luz chega cada vez mais alta, porque sua filha vai estudar. Grupo, então, quando nasce o primeiro filho, que tem que comprar o primeiro pacote de fralda, acaba o grupo. Muitas vezes acaba o grupo aí na hora de comprar o primeiro pacote de fralda. Então tem que ter dinheiro sim, porque as pessoas... porque é arte pela arte, a contrapartida da arte é arte. E o dinheiro no meu bolso? Não, você tem... Então parem com essa história de que sou um... Não, hoje mesmo de manhã cedo eu coloquei 6h49 eu aqui no Largo do Aroche, esperando para começar o trabalho. Nossa, você levanta cedo até sábado. Sou uma operária.
do teatro, mas sou uma operária. Porque as pessoas têm essa coisa de que sou um artista, sou um mensageiro de Deus, sou um ser Isso. Bobagem, bobagem. A gente é operário, só que a gente escolheu um outro tipo de equipamento para trabalhar. Né? Em vez da gente estar de torneiro mecânico lá não sei onde, usando uma coisa que é mais pesada, a gente resolveu usar aqui, ó. A voz, né? O Procópio Ferreira dizia que o ator é o atleta da palavra, né? Então vai estar aqui, você vai usar texto, vai usar a tua emoção, vai usar o que você quiser para trabalhar, para convencer essas pessoas de que a gente pode mudar o mundo, fazer a revolução cultural que eles estão dizendo lá, que eu estou sempre esperando que alguém vai fazer depois de mim, já que a minha geração não conseguiu fazer a tal ponto. Vamos ver se a de vocês tem mais sorte. Então a gente tem que parar e sim, a gente tem que viver. Eu não quero que vocês sejam atores de noite na hora do espetáculo e de dia tem que trabalhar no shopping, ou tem que trabalhar no banco, ou tem que ter uma vida dupla, tripla para conseguir fazer as coisas. Agora, para que vocês consigam viver disso, vocês têm que pegar os exemplos. Aí eu acho super bacana, porque a gente pode pegar um exemplo distante do Soleil, que está lá na França, mas a gente pode pegar o Galpão aqui em Belo Horizonte. O Galpão é o exemplo claro e perfeito de que um grupo de teatro com qualidade artística e uma boa administração tá lá, tá todo mundo tranquilo. Eles até se dão o luxo de também estar fazendo umas novelinhas na Globo. Já tá tudo tão acertado. Agora, se vocês pegarem um livro chamado O Avesso da Cena, e para quem tem vontade de enveredar um pouquinho pelo caminho da produção, é uma referência fundamental. O Avesso da Cena, de um autor chamado Rômulo Avelar. O Rômulo foi o homem que transformou o Galpão. Ele pegou o Galpão num grupo, com todos os problemas de grupo que vocês conhecem melhor do que eu, que não tinha sede, que não tinha dinheiro, que não tinha não sei o quê, e ele organizou a vida do Galpão. E está lá até hoje. O Galpão hoje em Belo Horizonte não tem uma sede, não, tem duas, e funciona quase como uma Secretaria de Cultura Municipal paralela. Com uma série de atividades, com Galpão Cine Horto, com uma série de atividades na área de formação, e onde vocês mesmos podem de vez em quando verificar lá que normalmente no mês de setembro, outubro, eles abrem as inscrições para um oficinão nacional. Eu já tenho 2 alunas lá da UFBA que eu despachei para fazer esse curso lá em Minas com o Rômulo, porque é muito importante. E eu acho que, por exemplo, chega um momento na vida de vocês que ou vocês fazem a opção pelo profissional, é disso que eu quero viver, é isso que eu quero fazer, é só isso que eu sei fazer. Então, peraí, então que isso vá ser o meu caminho, né? E aí você traça, ó, foco. Eu tinha 12 anos de idade quando eu entrei no teatro, eu contei isso hoje na van. 12 anos de idade eu entrei no Teatro da Manchete, lá no Rio, para ver Bibi Ferreira fazendo uma peça com Paulo Autran e o Grande Otelo. Uma peça chamada Homem de la Mancha, dirigida pelo Flávio Rangel. Quando eu entrei no teatro com meu pai e minha mãe, eu queria ser médica, ginecologista e obstetra. Eu tinha 12 anos, já tinha escolhido a minha profissão. Como aquela coisa, né? Os pais da gente, na minha geração, queriam que você fosse médica, engenheiro ou advogado, né? Então eu tinha escolhido médica. Quando eu saí do teatro, eu olhei para o meu pai, olhei para minha mãe e disse assim, mudei todinha. O que aconteceu? Eu disse assim, eu quero fazer teatro para trabalhar com essa mulher. E aí eles levaram um susto, você vai ser atriz? Eu disse assim, não tem paciência para ficar lá na frente fazendo aquelas coisas não, mas o que faz lá atrás me interessa muito. E exatamente, o teatro sempre me interessou o que se faz lá atrás. Ator e tudo, eu não tenho muita paciência. Ensaio, não sei o que, caralho, os meus amigos dizem que eu não gosto de teatro, que eu gosto de produzir teatro, que é uma coisa diferente. Mentira, eu gosto bastante de teatro também. Mas eu gosto mesmo é de produzir teatro. Então, quando eu decidi, vou fazer teatro para trabalhar com essa mulher, eu fui passar 8 anos da minha vida, eu vi Bibi Ferreira 17 vezes fazendo A Gota d'Água, comprando ingresso. Acabava o espetáculo, eu ia no camarim, pedia autógrafo, conversava com ela, e ela foi gravando, aquela menina. Meu nome é Deolinda Catarina, e as pessoas na época me chamavam de Catarina. Eu assumi o Deolinda só depois que eu me tornei profissional. E aí eu ficava e dizia assim, ela vai me chamar uma hora para trabalhar com ela. Não foi ela que me chamou para trabalhar com ela, mas a Clara Nunes me chamou para trabalhar com ela. Eu fui produtora da Clara Nunes, uma cantora que morreu em 1983, com 40 anos de idade, no auge do sucesso dela. Eu fui produtora da Clara por 2 anos, num show que era dirigido pela Bibi. Então a maior herança que a Clara me deixou foi a Bibi. E foi assim que eu cheguei trabalhando lá, mas foi no foco.
eu aceitei o convite para trabalhar com a Clara, que era uma cantora que eu não gostava muito. Era uma cantora que dizia, cantava umas coisas de macumba, era um repertório. Eu gostava mais da Nana Caymmi e da Elis Regina, achava a Clara uma coisa assim. Mas quando eu olhei no roteiro, diretora Bibi Ferreira, eu digo, opa, cheguei onde eu queria chegar. E foi verdade, cheguei onde eu queria chegar. 2 anos depois a Clara morreu e Bibi me convidou para ficar trabalhando com ela. Então é aquela coisa do foco de você. Eu queria ser produtora da Bibi Ferreira. Antes de ser produtora, eu fui assessora de imprensa, eu fui administradora da companhia. Eu estava conversando com um dos meninos, acho que era Modesto, que eu sou sindicalizada. Uma das funções no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões que eu tenho na minha carteira de sindicato é secretária de frente. Alguém sabe o que é secretário de frente em teatro? Claro que sei. Secretário de frente era a pessoa... Antes, vocês conhecem um produtor local. Muitos de vocês devem conhecer o produtor local. Muito antes de existir o produtor local, ia uma pessoa na frente da companhia, daí o nome secretário de frente. Você ia, por exemplo, a companhia fazer uma turnê por 10 cidades. Você visitava essas 10 cidades, fazia os primeiros contatos, via hotel, marcava data no teatro, organizava tudo. Eu sou sindicalizada como secretária de frente. Uma função em extinção no teatro brasileiro, graças ao produtor local. Tão necessária, até porque a minha briga, hoje quando eu produzo ainda, eu quero manter a coisa do secretário de frente, porque para um produtor local, o seu espetáculo é apenas mais um. Ele tem um espetáculo, 2 por semana, porque ele precisa daquilo para viver. Ele é dono, entre aspas, daquela praça, dono daquela região, praça, a gente chamava a cidade de praça. Então, você vai para ali e ele precisa daquilo. Agora, o meu espetáculo, para mim, é único. Eu cuido dele como ninguém. Lembram que lá atrás eu disse que eu fui fazer jornalismo, porque meus pais não queriam pagar a faculdade de teatro? Olha o jornalismo servindo mais uma vez. Até hoje ganho algum dinheiro fazendo assessoria de imprensa, quer dizer, então serviu mesmo. Tá? Então, juntar as 3 coisas. Por que juntar as 3 coisas? Na mão de uma única pessoa. Produção, assessoria de imprensa e administração. Porque é o meu espetáculo. O olho do dono realmente engorda o boi. Não tem a menor dúvida disso. Então, antes de entregar o espetáculo de vocês na mão de alguém, vejam que alguém é esse e vejam se dentro do grupo não tem alguém que possa assumir essa tarefa. A mesma coisa, dentro do grupo, se só tem dinheiro para pagar uma pessoa, olha ela puxando a brasa para o lado da sardinha dela, pague o produtor. Porque é o produtor que vai poder trazer dinheiro para vocês, se ele for bom. Tá? Agora, como é que você vai saber que um produtor é bom? Como é que você vai formar esse produtor? Se dentro do grupo não tem um produtor, vamos descobrir a vítima no grupo, que será o produtor. Aquele que talvez não tenha tanto talento para o palco, você já pode botar. Ó, esse aqui não é muito bom, esse aqui, mas talvez ele tenha talento com os números. Talvez ele seja... não acredite em curso que fazem por aí que vão ensinar vocês a preencher edital. Não pague curso para ninguém que vai ensinar você a preencher edital. Edital muda o formulário todo ano. E se você aprender, você vai ter que pagar uma vez por ano para aprender a preencher o edital. Tem que fazer cursos que te ensinem a pensar o edital. Tá? Como é que você pensa um edital? Pegando o resultado do edital, tem algum edital aberto aí? Qual é o edital de São Paulo? Não, vamos misturar com o Estado, não, vamos botar com o Nacional. Pega o Miriam Muniz, resultado do Miriam Muniz. Conhecem o edital do Prêmio Miriam Muniz? Circulação. Interessa para todo mundo. Tem que parar com essa mania de só produzir, tem que circular. Então, vamos lá. Você pega o edital e vê quem ganhou o edital esse ano. Quem é que está na direção da Funarte? É o Chico Bosco. Filho do João Bosco, legal. Filósofo. Que ele entende de arte, ainda não sei. Ele é filho de músico. É tudo. É meu amigo, eu conheço desde que nasceu, então eu posso falar. Então, mas vamos ver o que vai acontecer. O que eles estão premiando? Porque de repente vocês entram em todos os editais e o teatro que você faz não tem o perfil de nenhum desses editais. Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro e não vai ganhar coisa nenhuma. Será que não vai ser mais importante você partir para um outro tipo de financiamento? Que tipo de financiamento é esse que você pode ter para o teu espetáculo? Né? A gente não está lá no Teatro Soleil sabendo que vai receber 1.800.000 euros todo ano, que vão chegar aqueles 5 milhões
de reais todo ano. A gente vai ter que ir em busca. Então, como é que a gente vai fazer? Tá. Pega o resultado. Quem é a Secretaria de Cultura, quem é o secretário de Cultura da tua cidade? Que partido ele é? Na página da Secretaria de Cultura, no site, olha a internet não sendo usada. A geração que nasceu com a internet tem que saber usar a internet. Entra lá na página da tua Secretaria de Cultura e vê quais são os objetivos da Secretaria de Cultura. E vê se o espetáculo que você está criando, se o que você está fazendo, está dialogando com aquilo que eles estão querendo. Tem algumas palavras que têm que ser usadas em quase todos os editais do Brasil hoje. Se você tem um projeto LGBT, se você tem um projeto de afrodescendente, de não sei o que, para isso tudo dá, tá com mó gás, mó ibope. Então, de repente, vai lá e procura ver, porque tem as coisas que tem os momentos que tem a moda. E você tem que estar atento para ver. Por isso que eu digo que tem duas possibilidades de você ganhar edital. Ou quando você faz um projeto por encomenda, você aprendeu a ler o edital e está fazendo uma coisa para ganhar aquele edital. Ou quando você tem um projeto de vida e teu projeto de vida é tão bom que ele vai conquistar aquele edital. Eu aposto no projeto de vida e não no projeto de encomenda. Até porque eu acho que na faixa de idade de vocês, se vocês não tiverem um projeto de vida, vai ser muito chato. Sabe? Então tem que se segurar em alguma coisa, tem que acreditar em alguma coisa e querer alguma coisa. Agora também tem aquela coisa, hein, gente? Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é verdade. Vai trabalhar, vai sair de casa, porque a gente fica sempre assim, ah não, mas será que esse edital vai dar? Será que isso não vai dar? Tem um grupo, olha, tem um livro disponível na internet, um grupo chamado Ser, do verbo ser, e que faz um jogo de palavras com o sertão. Sertão Teatro. É um grupo de teatro da Paraíba. Muito mais difícil a vida deles do que a de vocês. Vocês são um grupo de teatro de São Paulo. Eles são da Paraíba, onde a situação é muito mais complicada do que a situação aqui. Eles já ganharam para mais de 20 editais em menos de 10 anos de existência e tem esse livro disponível na internet. É uma diretora carioca que criou esse grupo com não atores. Quando ela os reuniu, eles não eram atores. Um era da faculdade de enfermagem, outro era da faculdade de nutrição, outro era da faculdade de não sei o quê. E hoje são todos atores e vira e mexe eu cruzo com eles nos festivais. Tá? Então, os grupos no seu nascedouro, de imediato, que vocês têm que definir público. Não esqueçam, para que tipo de público eu quero trabalhar? Que teatro eu quero fazer? Como é que eu vou transformar isso que eu quero em realidade? Tá? Como é que você vai transformar isso que você quer em realidade? Se alguém está esperando que eu tenha uma fórmula do sucesso ou uma fórmula para produzir, pode ir embora. Porque se eu tivesse encontrado a fórmula, eu estaria em casa só vendendo a fórmula. Não existe fórmula, a não ser muito trabalho. Normalmente, quando eu começo uma aula na UFBA, eu tenho 30 alunos, que é o número máximo de vagas que eu abro por sala. Às vezes eu termino o semestre com 18, 19. Os outros 11, 12 se perderam pelo caminho porque estavam esperando a fórmula para produzir. E não existe essa fórmula. É fruto de muito trabalho. Produção, para mim, é sinônimo de trabalho e de muito trabalho, de muito planejamento, de muita organização e de muita disciplina. Tem que ter alguém no grupo que tenha a responsabilidade de ir ao Sebrae, de saber com o Sebrae todas as possibilidades que tem de você abrir. Como é que eu vou fazer? A gente vai fazer uma associação? A gente vai fazer uma meia? O que a gente vai fazer? Que estatuto jurídico a gente vai dar para esse grupo que a gente quer ter? Você precisa de um estatuto jurídico para, de repente, participar de muitos eventos, para participar de festivais. Você precisa lá do negócio, como é o nome daquilo, CGC, né? Você precisa de uma série de coisas. Não sou eu que vou dizer para vocês como é que vocês têm que fazer isso. Mas eu vou dizer que se vocês forem no Sebrae, vocês vão encontrar uma maneira muito adequada de ver isso. Eu, depois de 4 anos agora na UFBA, pelo menos 5 ou 6 grupos de alunos meus se constituíram atendendo a minha orientação de passar pelo Sebrae e ver como é que você vai formar o seu grupo. Agora, você tem que ter um objetivo. Não é produzir 2, 3, 4, 5 espetáculos por ano.
não caiam na lógica da produção, do produzir por produzir. É produzir para circular. Qual é o objetivo de fazer um espetáculo, trabalhar 6 meses, às vezes, num processo de criação para fazer 8 apresentações? A gente entrou nesse processo, vocês sabem por quê? Até 1985, quando eu comecei a fazer teatro lá atrás, em 1976, a gente hipotecava um apartamento e ia produzir uma peça de teatro. E a gente precisava lotar o teatro todas as noites, porque senão a gente perdia o apartamento, se não pagasse a hipoteca. Foi assim que eu fiz, em 1991, a festa dos 50 anos de carreira da Bibi, hipotecando o apartamento dela. Porque a gente apresentou o projeto em 60 empresas que não quiseram financiar o projeto. E eu estou falando da Bibi Ferreira. Então imagina a gente, vocês que vão ali na prefeitura de vocês agora, não sei o quê, se para Bibi eu ouvi 60 vezes não, para a gente que está começando, então é muito mais difícil, é muito mais complicado. Né? Mas lá a gente hipotecava um apartamento e peitava isso e vendia os ingressos e corria atrás do público. Em 1985 se criou o Ministério da Cultura nesse país. Fim da ditadura militar, 21 anos de uma grande ditadura militar, necessidade de mudanças, mudanças urgentes, vamos mexer na cultura. Desmembraram o Ministério, o MEC, que vocês, essa sigla MEC, era Ministério da Educação e Cultura. Aí a gente desmembrou, MEC passou a ser Ministério da Educação e se criou o MINC, que é o Ministério da Cultura. Com a criação do MINC em 1985, o que veio em 1986? A criação das leis de incentivo. Vocês sabem o que são leis de incentivo? É uma conversa para enganar trouxa no piano bar. Faz de conta que a empresa dá dinheiro para alguém e, na verdade, aquele dinheiro é só o dinheiro do imposto que não entrou no caixa do imposto que tinha que entrar. Ou seja, você faz publicidade com dinheiro público. E você dá às grandes empresas brasileiras a possibilidade de financiar a cultura com dinheiro público e determinar aquilo que a gente vai ver. Porque pergunte se interessa a Coca-Cola patrocinar um grupo de teatro sobre a pesquisa do ator no Butô em Ilha Solteira. Para a Coca-Cola isso não interessa. A Coca-Cola interessa fazer o festival de verão na Bahia. Ou o carnaval não sei onde, ou a micareta não sei da onde também, ou o rodeio não sei das quantas. Se descobriu que a gente ganhava muito mais dinheiro. Sabe qual é a comissão quando você descola um patrocínio? Oficialmente é 10%, mas ela pode chegar até 20%. Então, digamos, você consegue R$1 milhão para uma pessoa montar um espetáculo. Você bota 200 mil no bolso. Quando você coloca 200 mil no bolso, significa que você não depende mais do dinheiro da bilheteria. Aquele dinheiro que entra paga tudo, então a gente não precisa mais correr atrás do público. Então hoje a gente estreia, desde 1986 na verdade, as estreias se sucedem da seguinte maneira. Você estreia para fazer, antes a gente estreava para ficar 5 anos em cartaz, 6 anos em cartaz, 7 anos em cartaz. Quando nós fizemos Piaf, em 1983, nós estreamos Piaf, nós ficamos 5 anos em cartaz e foi o primeiro espetáculo no Brasil a ultrapassar a marca de 1 milhão de espectadores. Você imaginar que uma peça seja assistida por 1 milhão de pessoas é muita coisa e ao mesmo tempo é nada se você parar para pensar que hoje nós temos 200 milhões de habitantes nesse país. Então imagine se o potencial de público e o não público que é muito maior que a gente tem e que a gente não para pensar e que a gente não para trabalhar. Então, a partir de 85, 86, se perde o diálogo com o público em troca de uma lógica da lei de incentivo. Então a gente pega, por exemplo, Amo de Paixão, não tem absolutamente nada contra Amo, vou pegar agora, Milu Vilela. E aí você pega o Itaú. Vocês conhecem o Itaú Cultural? O Itaú Cultural é um exemplo fantástico do que pode ser feito com o dinheiro público. Mas o dinheiro que está ali não é do Itaú. Ali é dinheiro público, é dinheiro de renúncia fiscal. O Estado deu ao Itaú o direito de não pagar tanto de imposto e investir em cultura. Agora me pergunte, o Itaú precisa desse desconto? O Itaú não poderia tirar do lucro que ele tem a possibilidade de financiar a cultura? Porque quando essas leis foram criadas em 1985, 1986, eu não sei nem que moeda era na época, era cruzado alguma coisa, eu acho. Para cada um cruzado investido pelo Estado, um cruzado teria que ser investido pela empresa.
Só que rapidinho se mudou tudo de maneira que só quem coloca o dinheiro é o Estado. E aí a gente tem todos os diretores de marketing das grandes empresas decidindo que você e eu vamos assistir. E efetivamente, quem precisa de dinheiro, vocês, por exemplo, que estão começando na brincadeira, não tem dinheiro. Agora, por que, se pode ser assim, por que se o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, sei lá que ministério diz, podemos abrir mão de 500 milhões de imposto? Então vamos dar 500 milhões para o Ministério da Cultura, vamos fortalecer o cofre do Ministério da Cultura e vamos subvencionar a cultura como ela deve ser subvencionada. O tal do Fundo Nacional de Cultura, que eles estão aí, também tem outra coisa, hein, gente? Me desculpe quem for... Não, fica quieto. Não, depois tem outra coisa. Você para pensar assim. Pensa comigo. Se você, de repente, sabe que aquele dinheiro vem fácil para a tua mão. Você, olha, o Juca Ferreira, o nosso primeiro-ministro que efetivamente começou a pensar numa política pública na área da cultura, foi Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, 2002, quando o Lula assume a primeira vez, 2002, 2003, 2002. Então, Gilberto Gil, durante 6 anos, se estabelece uma coisa de políticas públicas na área da cultura, em nível nacional. Aí sai o Gil e entra o Juca. Depois sai o Juca e entra a Ana de Holanda, depois sai a Ana de Holanda e entra a Marta, e agora volta o Juca. 13 anos que eles ensaiam e impedem a gente de estrear. Porque tem 13 anos que eles estão discutindo as leis de incentivo, no caso a Lei Rouanet. Sabe por que a lei se chama Rouanet? Era o nome do ministro da Cultura, que na verdade não era nem ministro, na época ele era secretário de Cultura no governo Collor, chamado embaixador Sérgio Paulo Rouanet. Então eu, se fosse o Rouanet, já tinha pedido para mudar o nome da lei há muito tempo e já tinha tirado meu nome dali. Mas essa lei, quando nasce ali, ela tinha um objetivo que era complementar a verba do Estado e não substituir o papel do Estado. E não só substituíram o papel do Estado, dando às multinacionais, particularmente, como eu disse a vocês, o direito de decidir aquilo que a gente vai ver, como também usam o dinheiro público. Então por que a gente já não usa dinheiro público de uma vez e não cria o que eu falei, ao invés de criar uma política de governo, onde cada um vai fazer aquilo que quer? Por que a gente não cria uma política de Estado que seja o Estado de direita, de esquerda, de centro-esquerda, bolivariano ou evangélico, seja o que for, a cultura vai existir como uma prioridade, é um direito do cidadão. Acho que é essa a briga que a gente tem que ter. Agora, para isso também, eu quero ouvir os artistas. Eu preciso que vocês me digam, porque vocês pensam que se hoje no Brasil a gente fizesse um plebiscito e perguntasse ao povo brasileiro se o povo brasileiro gostaria de continuar financiando a cultura, qual seria a resposta? Mas lógico, se a gente não disser para eles o que a gente veio e o que a gente quer fazer, eles vão continuar financiando a gente, por quê? Então acho que é uma pergunta que o artista também tem que se fazer e saber até que ponto ele está disposto a ir para conquistar. Porque não entrem nessa da geração do tudo nos é devido. Não, ninguém deve nada a ninguém. E direito adquirido também é uma coisa que se adquire hoje e perde amanhã se você não luta por ele. Nada impede que amanhã uma ditadura bata a nossa porta outra vez. Seja ela de esquerda ou de direita, a gente não está livre dela. É só olhar as voltas que o mundo dá e as coisas que acontecem. Lembrem-se que vivemos num processo de uma frágil democracia num país em que quantos aqui tem mais de 25 anos? Tá vendo? A minoria. Então, vocês não sabem exatamente o que é ditadura. Vocês não sabem exatamente o que é ditadura. Vocês têm uma vaga noção do que ela foi. A gente sabe. Tá? Então, seja de esquerda ou de direita, uma ditadura é sempre ditadura e não interessa a ninguém. Agora, então, não adianta entrar no mérito do tudo nos é devido. Não porque eu tenho direito à cota disso, porque eu tenho direito à cota daquilo, porque eu tenho direito a não sei o quê. Uma coisa muito clara, em 1988 foi votada a nossa Constituição que está em vigor, né? Meu pai morava em Brasília nessa época, ele comprou um exemplar da Constituição para cada um dos filhos e escreveu com a seguinte frase: minha filha, eis aqui todos os seus direitos, mas convém não esquecer dos deveres. Que é uma coisa que a gente esquece com muita frequência
no dia a dia. Você exige o melhor teatro da sua cidade porque você acha que você tem o direito de, mas o dever do grande espetáculo que você deveria ter para apresentar ali, você ainda não cumpriu. Né? Então, por exemplo, quando num grupo as brigas começam por causa dos custos e que ninguém pensa que esqueceu o computador ligado, que fechou o lugar de trabalho, a sede esqueceu de apagar a luz, que chegou atrasado para o ensaio, que de repente não foi ao ensaio, que de repente teve um problema. Não tem problema, não tem problema. Bibi, quando a gente atrasava, ela dizia assim: sua mãe morreu ou foi seu filho? Porque eram as duas possibilidades de você chegar atrasado, ou ter ido para o enterro da mãe ou ter ido para o enterro do filho. É triste, mas ela, quando o marido dela morreu, ela foi casada com um homem chamado Paulo Pontes, ele morreu, ela saiu do velório, foi para o teatro, fez a peça, voltou para o velório e enterrou o marido no dia seguinte, mas ela fez a gota d'água na noite da morte dele. Então, quando você é formado nesse teatro, em que a morte do teu marido não impede que você faça a sua peça, aí você sabe que você quer fazer teatro. Se você ainda não tem certeza de que você poderia deixar o velório do seu marido para fazer o teatro, mude de profissão. Ainda está em tempo, porque é uma coisa a pensar. Tem um texto da Fernanda Montenegro, um vídeo da Fernanda que rola na internet, se vocês puderem ver, em que a Fernanda fala exatamente da necessidade de ser ator, até que ponto você necessita do teatro. Né? Aí para você saber exatamente isso, porque você tem que parar e você tem que ver qual é a situação que a gente tem. A situação que a gente tem é: temos políticas públicas na área da cultura e particularmente temos políticas públicas na área do teatro que nos permitam viver de teatro? Não. Não tem emprego público para todo mundo. Então acontece como a Grécia, que tem 11 milhões de habitantes e 4 milhões de funcionários públicos. Mais de 3 milhões de funcionários públicos a mais que tem o Brasil, só que a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, imagine você que não tem emprego para todo mundo nessa área. Não vai ter subvenção para todo mundo. Então, a palavra que a gente tem que buscar hoje em qualquer grupo de teatro é sustentabilidade. Financeiro. É financeiro, sim. Faço arte, quero fazer arte de qualidade, e não liguem com essa história de teatro, que eu divido teatro em dois: teatro bom e teatro ruim. Tem muito teatro experimental ruim e tem muito teatro comercial bom. Tá? Então, se de repente você quiser viver de fazer comédia, faça comédia linda, bem feita, bem trabalhada. Tem público para tudo. Tem público para o experimental, tem público para comédia barata, tem público para comédia boa, tem público para tudo. Agora, você vai buscar esse público. E é em cima disso que você vai trabalhar. É verdade que quando o Teatro Soleil começou em 1964, eles tinham uma concorrência muito menor do que o que vocês têm hoje. Hoje você para pensar, quando você sai da sua casa, você tem o problema da segurança, problema do transporte. Eu achava estranho que em Salvador os espetáculos começam às 8 horas da noite. Normalmente no Rio, em São Paulo, os espetáculos começam 9, 9h30. Mas porque às 10 da noite os ônibus param de circular. As pessoas mal aplaudem, elas saem correndo porque elas vão perder o último ônibus. E a gente mesmo tem que liberar os alunos da escola antes das 10, porque senão eles não têm ônibus para voltar para casa. E aí você começa a ver. Então, óbvio, quando você sai de casa, você tem o preço do ingresso, você tem o preço do estacionamento, eu tenho o preço da passagem, eu tenho o preço da passagem de ônibus, ou você tem o preço do táxi, ou você tem o custo da gasolina. O ingresso não custa barato, não porque na bilheteria ele seja caro, mas também pelo custo que tem em torno dele. Se você não tem a mãe para deixar a criança, você tem que pagar alguém para deixar a criança, não sei o quê. Não é uma coisa simples sair para o teatro hoje. Vocês sabiam que o brasileiro frequentava em média o teatro no começo do século XX 4 vezes por semana? Ah, que lindo. Quantos de vocês vão 4 vezes por semana ao teatro hoje? Nem eu que sou obrigada. Nem eu que sou obrigada. Então não tem para isso. E no entanto, você tem que parar para imaginar que era o fato das pessoas irem ao teatro 4 vezes por semana que proporcionava aos que faziam teatro viver de teatro. E a gente tem uma tradição na história do teatro brasileiro que é o ator se produzir. Sempre foi assim. O teatro brasileiro é marcado pelas companhias de atores.
Quem produziu o teatro no Brasil não foram os grandes capitalistas, não foram os grandes empresários, foram os atores brasileiros. Era a companhia Dulcina de Moraes, era a companhia Bibi Ferreira, era a companhia Jaime Costa, era a companhia Procopio Ferreira, era a companhia Teatro dos Sete, que era Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Jane Rato, Ítalo Rossi, Sérgio Brito. As grandes companhias de teatro se produziam, se autoproduziam, ou fazendo empréstimo bancário, ou hipotecando apartamento, fazendo o diabo, mas se produziam. A gente não está criando nada de novo, a gente só está reproduzindo a história do teatro brasileiro. Nós nunca tivemos financiamento nem de governo, nem financiamento de grandes empresas, isso é só um momento. Como o momento que vive em São Paulo, um momento até bastante prolongado já, com o Sesc em São Paulo financiando o teatro brasileiro. O dia que Danilo se aposentar ou o dia que Danilo morrer, as pessoas em São Paulo vão descobrir que fazer teatro é muito difícil, porque quem assumir no lugar do Danilo não vai manter a mesma política. Então é urgente que vocês que vêm por aí comecem a redescobrir e a repensar as formas de produzir teatro. E mais importante do que isso, passa pelo diálogo com o mundo de hoje. O que vocês acham que as pessoas querem ouvir? Ou o que vocês têm necessidade vital de dizer a essas pessoas e quem são essas pessoas para quem vocês querem falar? Eu vejo meus alunos usando a internet, eu estou louca atrás, se alguém souber pode mandar para mim. Estou louca de um aluno para fazer mestrado ou de doutorado que queira trabalhar o uso da internet no teatro brasileiro, que não existe. E na verdade eu acho que a internet pode ser uma ferramenta fantástica para quem trabalha com teatro e com fidelização de público. Tá. Então como é que vocês vão usar isso? Como é que vocês vão reverter esse quadro? Existem algumas coisas se delineando. Existe, por exemplo, o financiamento coletivo. Algum de vocês já trabalhou com financiamento coletivo? Já fez a vaquinha eletrônica? Já fez essas coisas? Isso também não vai longe. Isso também não vai longe porque vai ficar, se a gente ficar restrito ao círculo de amigos da gente. Por exemplo, na escola de teatro da UFBA, os meus alunos fazem vaquinha todo mês. Eu não posso entrar na vaquinha de todo mundo, meu salário não vai dar. Você entendeu? Para eu financiar todo mundo. E na verdade você quer contribuir com todo mundo ou você acaba escolhendo os projetos que você quer contribuir. Mas você tem que alargar a tua zona de atuação, teu campo de conhecimento, para você não ficar sempre no teu pai, na tua mãe, no vizinho, no amigo, no namorado, na mãe do namorado, naquele grupo mais próximo. Porque muitos dos projetos não atingem a meta final exatamente porque ficam contando só com aquele núcleo familiar. Tá? Então isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que pensar e que a gente começou a verificar que começa já a ter uma queda. Poucos projetos estão conseguindo atingir a verba que eles precisam atingir, tá? Eu vou passar para vocês uma ceninha. Vocês vão achar que ela é maluca de dizer de mostrar isso agora, porque como vocês não, alguém de vocês já viu alguma coisa do Teatro Soleil? Algum vídeo, alguma coisa? Tirando os da casa. Tá. Porque eu vou mostrar um pedacinho, mas o que eu pedi ao Modesto, eu acho, que ele vai conseguir gravar, ele vai copiar esses 2 DVDs que eu trouxe e depois ele vai ver de que forma vai poder disponibilizar uma cópia para vocês. Porque eu acho que seria super importante se vocês pudessem acompanhar um pouco dessa trajetória do Soleil e ver de que maneira isso pode ser usado na vida de vocês. Não pensem que eu quero que vocês copiem o modelo de gestão do Soleil, porque teria que clonar Minuschini. E como não dá para clonar Minuschini, a gente vai ter que ver o que tem lá que a gente pode usar aqui, como eles também vêm aqui e usam coisas que a gente usa aqui que eles ainda não usavam lá. Que a gente aqui tem muito mais dificuldade para fazer teatro do que eles. Eu acho que a gente tem mais a ensinar para eles em termos de produção do que eles a ensinar para a gente. Tá? Em compensação, acho que vocês podem ver, porque o grande barato, eu digo isso para vocês com muita tranquilidade, é você poder transitar entre mais de uma cultura e ver de cada uma o que ela pode te dar e tirar dela o melhor para o teu trabalho. Eu vou pegar uma ceninha. A Riane montou uma peça nos anos 80 chamada a História Terrível e Inacabada de Norodom Sihanouk, rei do Camboja. E essa peça foi montada num momento em que a vida no Camboja vivia sob uma ditadura, eles tinham deposto o rei, e o rei estava exilado, e o rei veio assistir o espetáculo. Anos depois,
o filho do rei reassumiu o trono, voltou, a situação no Camboja está lá até hoje meio complicada, mas mais calma do que estava na época do Khmer Vermelho, e ela montou esse espetáculo. Até que uma aluna de uma dramaturga do Soleil disse: um dia eu vou montar essa peça no Camboja. E montou essa peça. Era mais ou menos como se alguém viesse para o Brasil mostrar para a gente, uma companhia de fora viesse mostrar para a gente a Inconfidência Mineira. Uma versão francesa da Inconfidência Mineira chegasse aqui, o que chegou lá para ele, só que não era uma versão, ela quis montar com os atores locais. Então a Riane se dispôs a ir ao Camboja, fazer uma seleção entre os atores de lá para que eles fizessem um espetáculo. E eu quero que vocês ouçam o que ela diz aos atores cambojanos, que é mais ou menos o que eu gostaria de dizer para vocês, atores brasileiros, mais particularmente atores dentro de um projeto de formação e de qualificação no estado de São Paulo. Então isso é um período de ensaios, quando ela começa a ensaiar no Camboja. Essa é minusquita. Monter la pièce sur Sihanouk est dans votre projet. Je pense que cette pièce peut vous faire comprendre votre histoire, et pas seulement à vous, mais au public qui la verra. Moi, je pense que vous pouvez très bien y arriver et que ça peut être tout à fait splendide, mais que c'est un travail énorme pour plein de raisons dont on parlera peut-être dans les derniers jours. Mais il y a une raison dont je voudrais parler dès aujourd'hui, c'est qu'il y en a parmi vous qui lisent très bien, il y en a qui savent lire, mais qui ne savent pas bien déchiffrer une pièce, et puis il y en a qui ont du mal à lire, tout simplement. Donc moi, c'est ce que j'ai dit à Ashley, j'ai dit que dans les prochains mois, il ne peut pas rester dans ce groupe un jeune homme ou une jeune femme qui ne lise pas parfaitement. Il dit que jouer pour lui ça va, il arrive à jouer, mais dès qu'il y a un texte, dès qu'il y a des paroles en fait, il n'arrive pas et il pense que c'est trop difficile pour lui, il veut se retirer. Il pense éventuellement se retirer. Chamran, tu ne peux pas me répondre ça. Tu ne peux pas me dire non, alors s'il faut apprendre à lire, je me retire. Tu ne peux pas. C'est pas digne de toi. Tu dois apprendre, c'est tout. Tu dois finir d'apprendre à lire. Tu comprends? Tu peux pas. Tu peux pas refuser ça. Tu peux pas refuser. Ça fait partie de ta route d'homme, d'artiste, de citoyen cambodgien. Tu ne peux pas te laisser faire ça. Tu vois, on ne doit pas te faire ça. Rien ne peut te faire ça. Tu mérites pas ça. Tu mérites pas de ne pas savoir lire. Voilà, tu ne mérites pas de ne pas savoir lire. C'est une arme d'oppression, l'analphabétisme. C'est une arme d'oppression. Or, un artiste, c'est quelqu'un qui se, tu vois, qui se défend, enfin, qui non seulement se, à la limite, qui subit l'oppression, mais qui l'éclaire. Era isso. Acho que isso vem, que eu vinha dizendo ao longo do papel do artista na sociedade, tá? E que a gente, por exemplo, começa sempre a ouvir. A gente estava conversando com Imara um pouco antes de entrar aqui, justamente a oficina que ela vai fazer, da importância que existe, que a gente não vê mais hoje, de se trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, tem que saber ler. Vocês não podem não saber ler. E quando a gente fala não saber ler no dia de hoje, saber ler aqui todo mundo sabe. Agora eu quero compreender o que está escrito ali. As pessoas não sabem ler, exatamente. Então a gente precisa ver. Então isso tem que ter muito cuidado. Vocês querem ser artistas. Vocês são atores aprendizes. Isso é uma coisa muito bonita que existe na França, mesmo na Comédie Française. Quando você pega o programa de uma peça, tem os atores da trupe e tem os atores aprendizes. Porque quando você pergunta a um estudante de medicina, o que você faz? Ele diz: eu sou estudante de medicina. Quando você pergunta a um aluno da escola de teatro da UFPA, o que você é? Só ator. Não, é todo mundo ator, aprendiz. Não.
Não, é tudo ator aprendiz. E que vocês permaneçam durante a vida inteira sendo atores aprendizes, porque o dia que a gente não tiver mais nada para aprender, meu filho, é melhor morrer, enterrar e pronto, acabou. Porque a gente aprende todo dia. Ser professor, o grande barato de ser professor é poder aprender todo dia numa sala de aula. É a grande troca, é a grande coisa. Eu entro na sala de aula sedenta da novidade que vem de lá. Porque vem todo dia, é isso que me mantém, é isso que me faz levantar às 5 horas da manhã e dizer, pô, tem aula às 7, vamos embora, feliz da vida, porque vem alguma coisa do lado de lá, né? Então, essa é uma coisa fundamental na vida de vocês. E fazendo produção, quem quiser ser protagonista da sua vida, tem que procurar no seu grupo hoje, quem ainda não tem, já no almoço, já começa a dizer, a próxima vítima será você. Escolha agora e a partir de hoje nós vamos investir na formação do produtor, porque o produtor bem formado, ele vai fazer com vocês todos os festivais de teatro universitário, vai fazer todos os festivais municipais, vai passar para os festivais internacionais, ele vai correr atrás e vocês vão crescer juntos, e vocês vão juntos. Lembrem-se que grupo, teatro é a mais coletiva das artes. Não existe, mesmo quando você vai fazer um espetáculo, só você precisa de alguém para fazer a luz, você precisa de alguém para fazer o som. Se você não sabe viver em grupo, engraçado, Procópio Ferreira tinha uma frase que eu gosto muito, ele, leão não vive em bando. Quando perguntavam para ele por que ele não queria mais ter companhia, leão não vive em bando. Vou fazer uma pausa de 2 segundos que eu vi que chegou um troço aqui básico. Então, acontece que vocês precisam uns dos outros. Esta é uma realidade. E essa é a palavra que a gente mais ouve no Teatro Soleil, o outro. Tudo vem do outro. A arte da escuta do ator. Às vezes vocês veem na televisão uma cena de 2 atrizes. Você bota a Fernanda Montenegro e bota a Natália Timber contracenando, como acontece agora na novela das 9. A diferença de ver Natália contracenar com Fernanda, quando você vê Fernanda contracenar com uma jovem atriz que não tem o percurso de Natália, é diferente. Porque o que vem da Natália faz mais forte a Fernanda e vice-versa. Dentro de um grupo, a coisa precisa funcionar assim. Deixar a vaidade de lado, deixar o ego de lado. É muito difícil, vocês são atores, né? Eu não, sou produtora, é diferente. Mas tem ego maior do que o do ator, é o professor universitário. Esse é maior. Ego maior que o do ator. Maior que o do ator. Eu achei que não existia. Foi quando eu fui para a universidade que eu descobri. Aliás, tem uma piada que eu digo que é boa, que Deus, no momento de generosidade, criou a figura do professor universitário. O diabo, para se vingar, criou o colega de departamento. É mais ou menos isso. Então, sabe, essa coisa que a gente precisa, a gente escolhe uma arte que é coletiva, numa sociedade que é cada vez mais individualista. Ou a gente reinventa a sociedade e com ela reinventa o teatro, ou a gente vai continuar batendo na mesma tecla. E aí eu tenho uma comadre, eu não sei, vocês são muito novos, e ela na época que vocês nasceram já não fazia tanto sucesso como ela fez para a minha geração. Eu tenho como comadre uma cantora chamada Ângela Rorô, que é madrinha de meu filho. Meu único filho eu dei para a Ângela batizar, para você ver como eu era maluca, né? Como eu era maluca, o único filho que eu tive eu dei para a Ângela batizar. A Ângela sempre me disse, Deolinda, vamos dar uma chance às baratas, a humanidade não deu certo. E eu sou exatamente o contrário. Eu sou aquela pessoa que ainda acredita na humanidade. E é por isso que eu faço teatro. E é por isso que eu acredito no teatro, porque eu ainda acredito em gente. No dia que eu não acreditar mais em gente, eu vou ter que mudar de profissão, porque eu faço... A minha profissão é trabalhar com gente para montar espetáculos para pessoas. Então eu trabalho com pessoas de todos os lados. Né? E é disso que eu gosto e disso que é mais difícil. Voltando à questão da Minusquim, tinha uma coisa que eu conheci o Teatro Soleil bem antes de você, eu sou 12 anos mais velha que você. Acabou de entregar a idade das duas, né? Eu adoro ser da minha geração, enfim. E eu adoro ser da minha geração. E o que acontece é o seguinte, antes a Minusquim tinha uma verba muito maior do que ela tem agora. Era um teatro muito rico, muito poderoso. Quando eu vi a primeira vez o Ricardo II,
né? Ela tinha uma grana muito maior também, esse orçamento foi sendo diminuído por causa da crise internacional. A primeira vez que eu vi a Minuschini foi em 78. Mas mesmo assim, a companhia trabalhava em tudo no teatro, inclusive como pedreiro, carpinteiro. Exatamente. Bem um trabalho pesado, todo mundo sempre fez. Tem uma história, por exemplo, vocês conhecem o Marco Nanini? Nanini chegou no Soleil uma vez e encontrou a Juliana Carneiro da Cunha, uma grande atriz brasileira, radicada na França há muitos anos. Ela chegou na França em 1990 e é a companheira da Minuschini. Então elas vivem juntas desde 1991. E Juliana, o fato de ser casada com a diretora da companhia não quer dizer nada, pelo contrário, se só tem 79 pedaços de bolo e são 80 pessoas, quem vai ficar sem comer bolo é a Juliana, porque se ela comer, vão dizer que comeu porque é a mulher da Riane. E se ela não comer, então é assim que acontece. Mas o que acontece é o seguinte, não traz vantagem nenhuma para ela ser mulher da dona, da diretora da companhia. Mas Juliana é brasileira, e Juliana, por exemplo, estava fazendo agora uma participação numa novela, ela fez um filme Lavoura Arcaica, super premiada, ela é uma grandíssima atriz, ela é uma atriz tão boa, que ela fez uma peça chamada As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, em 1981, 82, com a Fernanda Montenegro e a Renata Sorrah, e ela é que ganhou todos os prêmios de melhor atriz. Que era uma personagem que não falava, era uma personagem muda. Tá? Então, isso é uma grande atriz, né? Bater Renatinha e Fernanda na mesma produção, sem falar, né? Então, isso é uma grande atriz. E Juliana é atriz do Soleil, então, há muitos anos, desde 1991. Aí ela chegou lá, ela estava passando o figurino dela, porque cada um não só passa, como lava o seu figurino. Tem as máquinas de lavar. No espaço da cartucherie tem um lugar onde você lava as roupas, mas depois cada um vai lá e passa a sua roupinha, sem o menor problema nem nada. Nanini chegou transtornado no Brasil. Estão fazendo uma tragédia. Juliana morando em Paris, passando a própria roupa. Por exemplo, porque ator brasileiro não está acostumado, né? Está acostumado com camareira, particularmente um ator como Nanini, que já é um ator global, com uma trajetória, com não sei o que, parará. Se um dia ele passou roupa, ele esqueceu. O que é muito normal. Agora, tem uma coisa, por exemplo, que Imara falou. Na verdade, a subvenção do Soleil não diminuiu. O que acontece, apesar de toda a crise, apesar de toda coisa, a Riane chegou num estágio tal que ninguém mais mexe com a companhia dela. Eles não tiram mais dinheiro. Em determinados momentos pode não aumentar como deveria, mas eles não mexem. Seja de esquerda, seja de direita, ninguém toca na Cartucherie de Vincennes, que é um lugar que, além do Soleil, abriga outros 4 teatros. Aquilo está ali. O que acontece é que, na época do Ricardo II, na época, no começo dos anos 80, quando ela montou o Shakespeare, e ela montou o Shakespeare uma coisa de louco, de rico, de bonito, de tudo, é que ela tinha 50 pessoas na companhia. E ela foi deixando chegar mais 10, deixando chegar mais, e agora ela tem praticamente o mesmo dinheiro, só que ela resolveu sustentar 80 quando não chega a 100. Então também tem uma coisa que é o cuidado que a gente tem que ter com o inchaço da companhia, e que é o problema da gestão, né? Por exemplo, ela comunicar aos atores hoje que vamos todos receber só metade do salário, porque o espetáculo precisa de um determinado figurino que custa muito caro. E todo mundo concordou. E aí na semana que vem é Natal, e ela manda buscar champanhe, bolo e chocolate do mais caro que tem na França para todo mundo. Ah, mas eles estão precisando comer bem. E as pessoas assim, sim, mas eles estão precisando comer bem, mas eles talvez preferissem ter o salário na íntegra e poder comprar o que comer bem em casa. Porque, na verdade, para ela, o que importa é o espetáculo. Tá? Então, tem dentro do Soleil algumas coisas na parte de gestão que são falhas nesse sentido. Porque a prioridade é o espetáculo, mas ao mesmo tempo ela é capaz de mandar comprar uma calça jeans de marca para um espetáculo, quando na verdade aquela calça jeans não precisaria ser de marca. E uma calça jeans de marca em Paris custa mais caro do que aqui, né? Por uma série de fatores. Então tem determinadas coisas que tem erros de gestão lá, como tem erros de gestão aqui. Na França, o teatro é uma atividade ligada ao comércio, por incrível que pareça, é filiado ao Tribunal do Comércio de Paris. E como é que eu descobri isso? A gente não vende uma poltrona toda noite, gente, a gente aluga uma poltrona por noite. A gente não vende a poltrona, a gente aluga. Aquela poltrona alugada por noite, quanto menos poltronas vazias, menos poltronas ociosas a gente tiver, muito melhor
Então, como é que você vai mexer com isso? Como é que você vai lidar? Vale mais a pena você ter 100 poltronas a R$10 ou você ter 10 poltronas a R$100? Como é que você vai estabelecer o preço daquilo que não tem preço? Né? E a gente tem que saber lidar com isso no dia a dia. O preço das coisas que não tem preço. Que preço você paga para assistir um espetáculo? Quanto você está disposto a pagar para assistir um espetáculo? Normalmente as pessoas dizem R$10. Então assim, nós estamos lascados. R$10, faça as contas. Porque a bilheteria é matemática. E eu também não quero ver ninguém fazendo a matemática errada. Porque alunos assim, na escola quando eu peço para fazer o orçamento de produção. Teatro tem 200 lugares. 200 lugares vezes 10 dá tanto. Eu disse assim, mas quem foi que te disse que vai lotar os 200 lugares? Pode refazer tudo, sabe? A gente vai lutar para, mas a gente não tem certeza, nunca. Né? Então, acho que tem muitas coisas no sistema de lá. Por exemplo, quando o Solé estreia um espetáculo, eles têm 3 meses de casa vendida. Você estrear com 3 meses de casa vendida significa que quem vai comprar ingresso para hoje, não tem ingresso para hoje, só tem para daqui a 3 meses. Ele compra. Então você tem sempre 2, 3 meses na frente. Vocês sabem o que acontece no mês de maio, em junho, nos teatros em Paris? Eu recebo todo ano as assinaturas para os teatros no ano seguinte. A gente compra, mesmo morando aqui eu faço isso, porque eu sei a cada ano as épocas que eu vou para lá, às vezes acontece greve como agora, muda tudo, mas tudo bem. Então você compra os seus ingressos nos teatros, sabendo o que você vai ver na temporada inteira. A temporada na Europa, particularmente na França, começa em setembro e termina em junho. Julho e agosto são os meses consagrados aos festivais de verão. Então, você compra hoje os espetáculos que você vai assistir o ano que vem. Está à venda. E se você não comprar hoje, se você achar que na semana que você vai para Paris, você vai chegar e vai achar na porta, não vai. Você vai encontrar desistência de reserva. Você vai encontrar algum espetáculo que não está bem, porque a taxa de frequentação de público de um teatro como a Comédie Française hoje na França é de 92% de taxa de ocupação. Tá. Imagine quantos teatros no Brasil a gente tem com taxa de ocupação de 92%. Sabe? Isso você falando numa cidade como Paris, que tem mais de 350 espetáculos por noite. Tá? Você quer ver chorar em Paris é quando você compra na quarta-feira o Pariscope, que é o guia cultural da semana, você sabe que você pode ficar lá 6 anos como eu fiquei e nunca vai conseguir ver aquilo tudo. Tá? Porque tem opção demais e não tem como você conseguir acompanhar aquilo tudo. Eu em 3 meses, os primeiros 3 meses morando lá, eu vi 36 espetáculos. Depois eu entendi que eu não ia conseguir por muito tempo ver 36 espetáculos, que eu era bolsista do governo brasileiro, ganhava 1.100 euros por mês, ia começar a ficar caro demais, e porque é impossível você manter o ritmo também. E não pensem que porque é Paris que não tem muita porcaria em cena, porque tem também. Porcaria não é privilégio nosso. Lá tem muita coisa ruim também. Então você tem que aprender a fazer a triagem também e a se identificar com o teatro que você está querendo ver. Podemos. Aí ele acabou de passar assim discretamente com aquela guiazinha dizendo para mim, podemos abrir as perguntas? Eu disse, podemos. Podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu puder responder, eu respondo. Talvez vocês conduzam agora melhor do que eu. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de perguntar, por que eles conseguem, que é uma batalha que eu tenho tido várias discussões e virou uma noia minha, que é a questão dos editais, né? A gente sabe que o trabalho teatral também é um trabalho que depende, como qualquer arte, de continuidade. Eles conseguem ter teatros municipais com companhias estáveis. Por que nunca se fez realmente uma campanha nesse sentido, de termos uma Comédie Française, por exemplo? Pois é, houve uma tentativa. Nos anos 50 no Brasil, houve uma tentativa no Teatro Municipal no Rio de se montar a Companhia Dramática Brasileira. Bibi era a diretora dessa companhia. Agora, eu uma vez conversei com a Isaura Botelho, que é uma grande especialista nessa área de políticas públicas, e ela disse que existe uma forte pressão contra esse tipo de companhia, porque ninguém sabe o que fazer com os atores, porque chega num determinado momento que eles se aposentam. Mas na Comédie Française eles se aposentam, e são vários aposentados e eles recebem uma aposentadoria. Por exemplo, a diferença de um teatro que tem um teatro municipal, nas cidades de vocês, quantas tem teatro municipal? Várias têm teatro municipal. Agora, veja você, eu moro em Salvador. Salvador, meu amor, Bahia.
tá? Aí tem o Teatro Castro Alves, que é um teatro estadual, pertence como capital, Salvador é capital do estado, pertence ao estado da Bahia. Tem uma orquestra sinfônica permanente. Tem um balé do TCA, reconhecido internacionalmente. Mas não tem atores, não tem uma companhia de atores. Agora, quem mandou a gente também não ser organizado? Porque é verdade que os músicos estão dando de 10 na gente em matéria de sindicato, de não sei o que, patará, de luta por direito, e mesmo a dança está começando a se colocar numa posição mais interessante do que a nossa. Porque existe também a coisa da mobilização. A coisa mais bonita que existe é você chegar em Salvador, no Teatro Vila Velha, onde tem uma universidade livre de teatro coordenada pelo Márcio Meirelles, e encontrar, em média, 60, 70 atores entre 18 e 50 anos de idade circulando naquele teatro. É um teatro que pulsa, ele tem vida, porque em cada uma das salas tem um ensaio acontecendo, tem um espetáculo. Semana passada eles estrearam 5 espetáculos. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada dia um espetáculo com a Universidade Livre. Sem um tostão. A gente faz o diabo naquele teatro para conseguir fazer teatro. É realmente uma coisa fantástica que o Vila está fazendo em Salvador hoje, não só na área de formação, como manter 5 estreias numa semana, é fato raríssimo. E todos os textos de um mesmo autor, um autor chamado Matei Wisniewski, um dramaturgo romeno de expressão francesa, radicado na França, e escreve em francês. Estreamos 5 peças do Matei a semana passada, num sucesso estrondoso para uma cidade que tem 3 milhões de habitantes e que tem toda uma tradição de que você não gosta de teatro, não pode ter mais de 50 minutos em Salvador, porque baiano não aguenta ficar 50 minutos vendo espetáculo. Queriam que eu fizesse um Shakespeare em 50 minutos. Eu fiz 2 horas e meia de espetáculo ano passado e provei que podia dar certo, porque é isso também. Você tem essa história de que você não pode. Tem 2 coisas aqui. Tem gente que diz assim: por que a gente tem que dar Chico Buarque para o povo? Eu disse assim: por que a gente tem que dar Mozart para o povo? A gente tem que dar sim, porque é bom. Não fui eu só que disse que é bom. O mundo já disse que é bom. Então não é só para você dizer, porque temos que fortalecer as culturas populares. Sim, mas não precisa matar o erudito por causa do popular e vice-versa. Né? Então, por exemplo, fica essa briga dentro dos teatros. Que tipo de companhia de teatro a gente vai colocar aqui? Vamos colocar uma companhia estável de repertório. E ela vai decidir o que fazer. E assim a gente vai empregar um monte de pessoas. Essas pessoas vão ter possibilidade de fazer seus trabalhos de qualidade e o trabalho de pesquisa. Porque o trabalho a longo prazo é só o grupo que permite, é só pesquisa. Não é você contratando 6 atores hoje, montando um espetáculo em 2 semanas, 3 semanas, depois você reúne mais 4 atores, mais um mês ensaia um espetáculo e monta. Isso não vai dar um resultado, não vai te permitir encontrar a estética de um diretor, não vai permitir desenvolver um trabalho de pesquisa de ator. Eu sei lá se você vai querer trabalhar com no, com butô, com kabuki, com não sei o que, se você vai querer fazer um trabalho voltado entre a dança, no limite da dança-teatro, o que você vai fazer. Isso vocês precisam descobrir, vocês precisam de tempo e vocês precisam de dinheiro para descobrir. E a gente precisa disso porque o grande viveiro da criação teatral são os grupos. Sabe, isso que a gente tem que se permitir entender e brigar por isso. Agora, é fundamental, eu digo sempre, não só descobrir o que você quer, para quem você quer trabalhar, mas se unir. Se unir. Existe um sindicato, entre aspas, sindicato não, o nosso sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversão, mas existe, por exemplo, dos festivais, dos grupos, existe o Redemoinho está em atividade outra vez. Então vocês têm que procurar se integrar nesse universo e decidir efetivamente a participação de vocês. A minha escola de teatro, vocês já viram uma escola de teatro que não fazia greve? Eu disse assim: como é que tem artista que não faz greve? Que diabo é isso? Normalmente a encrenca começa em letras, história, teatro, filosofia, e na UFBA tinha essa tradição de que a escola de teatro não faz greve. Eu tanto insuflei os meus alunos que eu já estou na 2ª greve lá em 4 anos. Porque ensinando, eu dei uma aula pública outro dia de como o artista deve se manifestar em período de greve. Mas exatamente porque como é que a gente vai ficar escondido no momento de greve? Você tem que mostrar a cara a tapa. Eu peguei o vídeo da Minustichini, que criou uma marionete representando a Marianne, que é o símbolo da França,
e a Marianne sendo atacada pelo corvo que vinha para bicar a liberdade, e de repente os atores fazendo uma passeata, fazendo um desfile deslumbrante, mostrando ao povo, e o povo atrás e aplaudindo a Marianne, e dizendo a Marianne vai vencer essa luta. Era uma torcida, você sentia. Então é o artista dizendo para aquela multidão que está lá: a gente não é maconheiro, vagabundo, não sei o que, a gente também é, né? Mas a gente não é só isso, a gente é outras coisas, e a gente pode ser útil de outras maneiras, sabe? Então, mas se a gente não disser isso, não são eles que vão dizer. Minha mãe sempre me disse: minha filha, não tenha medo de falar mal, não tenha medo de falar bem de você, porque para falar mal tá cheio de gente. Então a gente tem que se vender como uma categoria unida e como uma categoria que tem que dizer a que veio. O que é que a gente quer dizer para essa gente? O que a gente quer dizer para eles que é mais interessante que o Bolsonaro está dizendo, que o Eduardo Cunha está dizendo? Enfim, a gente tem coisa, mas pelo amor de Deus, se a gente não tiver, então a gente esconde mas, por exemplo, abafa o caso. A gente percebe muito no Adhemar Guerra hoje grupos que, de certa forma, não criam nem vínculo com a sua própria comunidade. Mata, acaba o grupo. E aí a gente tem que trabalhar primeiro até esse lugar da cidadania, para que ele entenda a importância do grupo de teatro dele inserido num contexto muito maior do que simplesmente fazer uma peça. Exatamente. Você é o papel do artista. Que papel você vai ocupar na sociedade? Porque aí depois você vai querer participar do edital, você vai querer verba, você vai querer tudo, mas você dá o que para a sociedade em troca? Eu, por exemplo, numa universidade pública, sou obrigada a fazer trabalhos de extensão junto à comunidade. 1 hora da minha carga horária, 1 hora, não 1 hora no sentido literal, mas um determinado momento, tem que ter atividade voltada para a minha comunidade. Afinal de contas, é a sociedade que está lá fora que paga a pesquisa que eu estou fazendo ali dentro, que paga meu salário. Sim. Na verdade, quem paga o meu salário de professora de uma universidade federal, muitas vezes é o pai de família que não tem dinheiro para pagar a escola do filho dele. Então, o que eu tenho que fazer na sociedade? Qual é o meu papel? O que eu quero dar? Eu estudei, fiz 4 anos de doutorado na França com a bolsa do governo brasileiro. O cidadão que pagou o imposto dele, que me permitiu morar 4 anos na França, indo 36 vezes ao teatro, né? Fala: que lindo, na França, na Europa, Paris. Pois é, mas era o cidadão brasileiro que está ferrado lá, ganhando salário mínimo no imposto que ele paga, é desse imposto que saiu o dinheiro para pagar a minha bolsa. Agora, o que retorno eu quero dar para ele? Para poder fazer um teatro diferente e ensinar aqueles meninos a ficarem por ali e fazer alguma coisa. Esse é o meu retorno, enquanto cidadã, para o país que pagou a minha bolsa para eu poder ficar flanando 4 anos em Paris.